Paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Meus amados, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição é de número 7, que nos traz o seguinte tema: o ministério de profeta. Aproveitando a oportunidade, também vamos fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Meus queridos, o que significa a palavra profeta? A palavra profeta vem do hebraico nabi, que significa porta-voz. E qual é a função do profeta? Nós sabemos que a função do profeta é transmitir a mensagem de Deus para uma nação ou para um indivíduo. Nós vemos que desde o Velho Testamento já existia um homem de Deus consagrado para ser um profeta. Nós sabemos que o próprio Moisés foi um porta-voz de Deus e também considerado um profeta. Também entendemos que Samuel, ainda que novo, um adolescente, ele foi constituído por Deus como um profeta. Então Deus escolhe o jovem Samuel para ser um profeta no povo de Israel. Sabemos que o cenário em Israel não era muito bom. O povo de Israel estava vivendo uma vida desviada dos preceitos de Deus. Naquele tempo, Eli era o sumo sacerdote e os seus filhos não andavam no caminho do Senhor. Pelo contrário, viviam uma vida de prostituição, mesmo com o ofício de sacerdote, levando assim que o povo de Israel viesse seguir os seus passos. Tudo isso desagradou o coração de Deus, a ponto de Deus escolher ainda um adolescente, Samuel, para se tornar um porta-voz da sua mensagem. E vemos que Samuel, desde adolescente, ele trilhou no caminho de Deus, sendo um grande profeta, além de juiz e também de sacerdote. Mas é bom salientar que no Velho Testamento vemos a diferença entre profeta e sacerdote. Sacerdote, ele era uma função hereditária. Toda a tribo de Levi passaria de pai para filho e eram constituídos como sacerdote, e também existia o sumo sacerdote. Já na função de profeta, essa função era constituída pelo próprio Deus, aquele a quem Deus queria constituir assim como um profeta nas suas mãos. A função de profeta não era nada fácil. A pessoa que era constituída por Deus para ser um profeta sabia que a sua vida estaria sempre em risco, pois tinham que levar mensagem de exortação, até mesmo de sentença contra o imperador, contra o príncipe, contra o rei e contra aquela nação que Deus o havia enviado. Então, a função de profeta era muito difícil. Muitas das vezes os profetas, eles viviam a vida isoladas, longe das comunidades, longe dos seus familiares, tudo para assim transmitir ou exercer a sua função de uma forma mais eficaz. Também vemos no livro de Ezequiel, no capítulo 1, quando Deus chama Ezequiel para ser profeta, no seu 30º ano de vida. Ele que vinha de uma família de sacerdotes, mas não era a intenção de Deus que ele fosse sacerdote, e sim que ele fosse constituído como profeta para transmitir a mensagem de Deus ao povo de Israel. Nos fala o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, a pessoa que foi chamada por Deus para exercer o ministério de profeta, não era ele que tinha intenção de levar a mensagem pela sua própria vontade,
mas ele era movido pelo Espírito Santo. Eles recebiam a mensagem de Deus e assim transmitia para outras pessoas. Não era vontade própria dele por conhecer a situação daquela pessoa, daquele povo e ali elaborar uma mensagem. Não, mas era esperar de Deus a mensagem e assim sendo um porta-voz de Deus aqui na terra. Mas a Bíblia também fala de falsos profetas. Mateus, no capítulo 24, Jesus Cristo fala para os seus discípulos para que eles acautelai-vos para não serem enganados pelos falsos profetas. Naqueles tempos já existiam falsos profetas. Era importante que todas as pessoas examinassem se aquela mensagem vinha de Deus ou se vinha de um falso profeta. Irmãos, será que hoje em dia existem profetas como havia no Velho Testamento? Nós sabemos que existe um ministério profético e também existe o dom de profecia. Uma coisa é diferente da outra. No Velho Testamento havia o ministério profético, onde Deus chamava pessoas para exercer uma função. Aquela pessoa que recebia o dom de Deus para ser um profeta, ele saía tanto na sua nação como em outras nações, levando a mensagem de Deus. Já no Novo Testamento entendemos que existe o dom de profecia, aonde Deus, através do seu Espírito, traz uma mensagem para ser levada para a sua igreja. No Antigo Testamento, o ministério profético não era só entre o povo de Israel, mas poderia ser para outra nação a mensagem. Já no Novo Testamento, entendemos que o dom de profecia é usado para a edificação da Igreja de Cristo aqui na terra, diferente do Velho Testamento. Então é bom que nós entendamos a diferença entre o ministério profético do Velho Testamento e o dom de profecia do Novo Testamento. Assim, meus queridos, finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aprendemos um pouco sobre o ministério profético e também o dom de profecia. Queridos, que Deus abençoe sua vida de uma forma toda especial, que você possa curtir, comentar e também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição. Shalom, povo de Deus.